Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, tua morada. tua morada. Pode ser melhor. Eu sou teu lar. Levante os braços, juventude. Mude as coisas de Eu sou tua casa, declara. Levante a voz. Ora para Xandaralabaracandarabarie. Eu sou tua casa. E declara isso. Dá liberdade a Deus agora. Dá liberdade, João. Canta com a alma agora. Mais uma vez, eu sou. E muda. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ora para Sara minha alma. Esse perdão. Ora. Sara minha alma. Ele sara, ele cura, liberta e salva. Ora para Xandarabara. Ora para Candarabara. E ele sara nossa alma, jovem. E ele sara nossa juventude. E ele cura o nosso coração com esse amor extraordinário. Ele sara nossa alma. Só vocês. Eu sou tua casa, tua morada. Reafirma isso. E deixa o Senhor mudar as coisas de lugar. Deixa o Senhor tirar os projetos, sonhos e fazer a vontade dele nesse final de semana. Nesse vocacional, o Senhor quer mudar as coisas de lugar na sua juventude, na sua casa, no seu coração, na sua vocação, jovem. Deus quer fazer grandes coisas nesse final de semana na sua vida. Mude as coisas de lugar. Vamos sentando. Pode continuar, meu filho. Dedilhando, dedilhando. Bom dia. Pode ser melhor. Bom dia. Pode ser melhor. Bom dia. Amém. Que juventude santa. Eu me chamo Idalo Gabriel, sou membro consagrado da Comunidade de Obra de Maria. Sou natural do Rio Grande do Norte. Atualmente estava na missão do Acre, Brasileia. Sou noivo. Daqui a 49 dias vou estar vivendo o novo de Deus. Vou casar. Nos ajude aí, viu? No açaí, no picolé. Também é uma alegria de Deus estar aqui para partilhar com vocês, para beber com vocês. Primeiramente, eu desafio você agora a desligar o seu celular. Não se preocupe com foto, com vídeo que tem toda a mídia. Eu convido agora você pelo menos desligar o Wi-Fi, os dados móveis, a bloquear o seu telefone agora, porque o Senhor quer falar com você. E muitas vezes nós ficamos dispersos no tempo, no colega que sai, aí ao banheiro, a beber água. Eu desafio você agora a ficar sentado nessa cadeira pelo menos 50 minutos, prestando atenção na voz do Senhor.
Eu desafio você, jovem, agora, a lutar contra toda a sua inquietação de querer ir no quarto, a olhar o WhatsApp, o Instagram. Esquece isso agora, acabou. É você e Deus. O Senhor manda te dizer que nessa manhã de hoje a pregação é na primeira pessoa, é para você. É para você. Não é para o seu coleguinha do lado. Não é para aquela pessoa que ficou em casa, para aquela que pensava que ia vir, que você queria que ele estivesse aqui. Não. A pregação é para você, João. Deus quer falar com você. Quem tem que se decidir é você. Deus, o tema que foi me proposto é: Ele te ama e te dá uma nova folha em branco. Diga amém. 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 Ele te ama. Se você prestou atenção nesse texto bem rezado, bem meditado, as palavras que Núbia vinha falando, entregando a Nossa Senhora, eu já podia parar. Dá a oportunidade de o Senhor ser o guia. Dá a oportunidade de Deus te amar. Dá a oportunidade de Deus derramar o seu amor próprio. Dá a oportunidade de Deus fazer grandes coisas na sua vida. E eu queria falar um pouco. Quem conhece o evangelista? Mateus. Alguém aqui? Ninguém conhece Mateus? Ninguém? Sim ou não? Sim ou não? Tem que ter um diálogo eu e vocês. Eu quero uma resposta de vocês. E esse evangelho, pode abrir já em Mateus 9:9. Eu gosto porque me chama a atenção. Eu me identifico bastante com Mateus. Eu me identifico bastante com Mateus. E vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Aquele Mateus, um cara que era inteligente, mas ele não via em outro lugar a não ser cobrando impostos, a não ser cobrando o seu povo, a não ser roubando o seu povo. E anote isso, Mateus é aquele cara que ninguém queria. Eu também me senti assim. Mateus é aquele cara que ninguém queria. Guarde isso aí. Onde ninguém via capacidade em Mateus a não ser os romanos por interesses pessoais. Quem achou diz amém. Mateus 9. A vocação de Mateus, a esperança para os pecadores. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que em outra tradução, Levi, cobrador de impostos, que estava sentado no posto de pagamento das taxas e disse-lhe: segue-me. Segue-me. Jesus olha para você e diz: segue-me. Segue-me. Jesus olha para você e diz: segue-me. Você é Mateus, eu sou Mateus. Jesus diz: segue-me. Até você que já acha que segue Jesus, ele diz novamente: segue. Até você que já é membro, ele diz: segue-me novamente, todos os dias. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram a sentar-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disse aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim para chamar o justo, mas para os pecadores. Que a palavra desse santo evangelho perdoe os nossos pecados. Amém? Amém? Amém. E o que me chama a atenção em Mateus, que em outra tradução era Levi, ou seja, ele mudou de nome. Mas por que ele mudou de nome? Porque ele se encontrou com o chamado de Deus. Ele se encontrou com o chamado de Jesus. Ele se encontrou com a verdadeira vida. E o que me chama a atenção em Mateus, para de dedilhar não, pai. Para não. O que me chama a atenção em Mateus
era onde ninguém via capacidade, aquilo que eu falei. E diga para o seu irmão: aonde ninguém vê a capacidade, Deus vê uma grande capacidade em você. Deus vê um grande potencial em você. É uma das coisas que eu acho mais extraordinária em Jesus. É que onde o mundo diz: você não presta, você não vai dar certo, e Deus diz: você vai dar certo. E Jesus diz: eu acredito em você, jovem. Eu acredito em você. Onde Mateus estava sentado, roubando o seu povo, cobrando impostos, onde ele estava sendo rejeitado pela sua vizinhança, pelos seus pais, e Jesus, com aquele olhar de amor: Ele te ama. E Jesus olhou com aquele olhar de amor e disse tudo só no olhar. E imediatamente Mateus não pensou em nada. Mateus não pensou em sequer em nada. Ele pegou a chave da onde ele cobrava imposto, deixou os dinheiros, deixou a sua casa. Ele seguiu Jesus. Mateus nem só escutava falar, mas ele não tinha certeza. Jesus não disse nada, Jesus não prometeu nada. Jesus só disse isso: segue-me. Seguir para onde, Núbia? Seguir para onde? Seguir para onde? Aí entra, porque eu me identifico com Mateus. E Deus te dá uma folha em branco. Quando Deus te dá uma folha em branco, Ele te está dando uma nova oportunidade. E assim não foi diferente. Cresci, minha mãe bem católica, o povo conhece ela por Dona Dora. Catequizei, fiz crisma. Com 13 anos de idade, minha mãe me ensinava desde criança, a caminhar. Com 3 anos de idade, minha mãe dizia que quando ela pegava no terço e dobrava os joelhos, eu imitava a minha mãe. Mas eu também era um abençoado. Comecei a conhecer o mundo com 13 anos de idade. E aí vocês vão entender a história do amor de Deus, que me fez me converter, que me fez me seduzir, que me fez me mudar a minha mente, uma metanoia, mudança de mente, mudança de vida. Mas também com a graça de Deus, com 13 anos de idade, como tem alguns que tem por aqui, eu tive uma exceção. Tinha retiros e só podia com 16 anos de idade. Então tem um membro lá externo que ele ia, conversava com Érica, Leandro, e dava um jeitinho de colocar eu e João Vitor, que está em outra missão, em Palmas, meu amigo de infância. Mas com 13 anos de idade eu vinha para os retiros em Beberibe, eu vinha para cá, e eu dava muito trabalho. Eu vinha para brincar, eu vinha para paquerar, vinha para tudo. Mas com 13 anos de idade eu já sabia o que Deus queria de mim. E eu sentia que Deus me chamava para as águas profundas, mas eu dizia: não é isso que eu quero. Eu vou ser jogador de futebol. Eu vou ser jogador de futebol. Eu tenho sonhos, eu tenho uns planos. Vai pensando nos seus sonhos, vai pensando nos seus planos, nos seus objetivos. Então quando começava o momento de chamado, o momento de sentir o meu coração queimar, eu vou parar de rezar. Eu vou sair. Eu ia fugindo. E sucessivamente eu fui vivendo isso dos 13 anos, dos 12 anos de idade até os 20. Mas com 13 anos de idade eu já tive experiências no mundo. Eu já comecei ao fica-fica. Eu já comecei a ter essas experiências sexuais. Eu já comecei a viver uma vida desregrada. Mas eu também nunca deixava de vir para os retiros. E o povo dizia: eu não entendo como Ítalo não toma jeito. Eu não entendo como Ítalo não toma uma postura de vida. Eu não entendo como o Ítalo não se converte. Porque um dia ele está na igreja, um dia ele está no retiro, mas no outro final de semana ele está na noitada, na balada, no forró, em aqueles lugares proibidos de menores de 18 anos. Mas eu de menor também dava um jeito de entrar. Eu não sei como o Ítalo vai vindo para a igreja, mas ele não muda. Um namoro desregrado. Mas em todo retiro que eu ia, eu sentia o grande amor de Deus na minha vida, que me impactava.
O grande amor de Deus que me seduzia. Aquele amor que mexia comigo. E no fundo, lá no fundamento, eu dizia: se tudo der errado, e eu me enganei, eu vou para a obra de Maria. Se tudo der errado, mas tudo deu certo, e eu vim para a obra de Maria. E então eu tenho uma liderança muito forte lá em Pirangi. Todas as amizades na beira da praia, no futebol, eu levava para todo canto que eu ia. Com 18 anos de idade, eu comprei o meu carro com a ajuda do meu pai. Então enchia de gente, a gente ia para a noitada. Mas eu era um também que não perdia um retiro. E o verão lá em Pirangi é praia, é veraneio. Quem mora em praia sabe. Começa em novembro, dezembro, janeiro. E todas as noites eu estava curtindo o verão. Mas quando chegava o retiro de carnaval, eu não conseguia ir para o carnaval. Se eu fui para o carnaval foi 1 ou 2 vezes, quando eu tinha uns 13, 14 anos. Mas quando fiz 15, 16, 17, 18, 19, 20, eu não conseguia ir para o carnaval. Ou seja, eu curtia novembro, dezembro e janeiro. E os 4 dias que faltava para o carnaval, dependendo do mês, eu ia para o retiro. Tinha retiros que eu ia, que antes de eu chegar no retiro, eu cometia todo tipo de pecado que você imaginar. Eu ia para os lugares proibidos, mas eu não deixava de ir. E eu inventava aquela desculpa que eu não sentia o chamado de Deus, que eu não sentia uma folha em branco, mas eu vi o amor, eu vi a misericórdia de Deus, eu vi as oportunidades, os livramentos. Já fui livrado da morte, com as inimizades, com o mundo que eu andava. Já fui livrado várias vezes pela intercessão da Virgem Maria. E sabe quando eu via a folha de oportunidade que Deus me dava? É quando eu chegava de 3, 4 horas da manhã, a minha mãe estava na janela me esperando abrir a porta para entrar no quarto, para colocar o carro para dentro. Todas as noites que eu chegava, a minha mãe estava lá rezando. E eu já via a experiência de que a minha mãe passava com meu irmão, com as situações. E se inquietando, eu disse: eu não posso fazer a mesma coisa com a minha mãe. Eu não posso fazer a mesma coisa. Deixar ela sem dormir, deixar ela ansiosa, deixar ela preocupada. E eu vagava o mundo afora, e nunca encontrei o que eu tenho agora. Eu procurava Jesus no mundo, mas eu procurava no lugar errado. Eu procurava na balada, eu procurava na ficante, eu procurava no amigo, eu procurava no vizinho. E eu não encontrava quando verdadeiramente eu tirei as escamas dos meus olhos e encontrei com o amor da minha vida, que é Jesus. E muitas vezes nós procuramos sentido na nossa vida, mas a gente procura sentidos em lugares errados. A gente sabe, como eu sabia, que o nosso sentido está em Jesus, como o nosso sentido está na Eucaristia, como o nosso sentido está no recomeço da confissão. Mas nós, como jovens de 13, 14, 15, 16 anos, não queremos aceitar e dar a nossa vida para Deus. Não queremos dar uma direção para Deus conduzir a nossa juventude como eu não queria. Eu queria viver no pecado, eu queria viver nas baladas, nas noitadas, nos namoros, na casa dormindo de uma e de outra. Mas eu não queria um compromisso com Deus, porque eu sabia que se Deus me pegasse de verdade e eu abrisse o meu coração e eu desse sim, eu mudaria completamente de vida. Eu deixaria todo o pecado. Assim como Mateus se encontrou com Jesus, eu tinha discernimento que se eu verdadeiramente tivesse um encontro pessoal com o Espírito Santo de Deus, eu nunca mais seria a mesma pessoa. Eu tinha ciência que se eu deixasse o Espírito Santo de Deus habitar no meu coração, eu não seria o mesmo jovem. Eu não seria. O que é que você está fazendo na sua vida? Deus está dizendo assim: eu te amo. Eu quero escrever uma nova história de amor, assim como eu escrevi para Ítalo Gabriel. Eu quero escrever para você uma nova história de amor. Não importa por onde você andou, não importa por onde você passou, qual foi os impostos que você cobrou, até o que você estava fazendo ontem, antes de chegar aqui. O que importa é a sua decisão de ser de Deus e abraçar a nova folha em branco, e abraçar e deixar Deus ser o seu escritor. Porque muitas vezes nós pegamos uma folha em branco e queremos escrever ainda na nova oportunidade que Deus nos dá. Crie vergonha na cara e maturidade de deixar Deus ser seu escritor, jovem.
Porque, jovem, você pode ter um compromisso. Se você for aquilo que Deus quer, você coloca fogo no mundo, com o amor de Deus que habita no seu coração, com o amor de Deus que queima e te consome, com o amor do Espírito Santo. Mas se você não quiser um compromisso, você vai fechar o seu coração. Você só vai abrir 1%. Deus é tão educado que Ele só vai te dar uma folha em branco se você quiser receber. O que adianta Deus te dar uma folha em branco e você jogar no chão como eu joguei várias vezes? O que adianta você vir para 20 vocacionais e não tomar uma decisão? Eu fui mais de 50. Pode colocar de 12 anos até 2020. Quanto tempo eu perdi da minha juventude? Quanto tempo eu fiquei sem sentido? Como aquela frase: vocação acertada é vida feliz. Vocação acertada é também uma prova que você abraçou a folha em branco que Deus te deu. Vocação acertada é você deixar Deus escrever a sua história de amor. Porque saber que Ele te ama, a gente escutamos isso, a gente sabemos disso, mas muitas vezes nós duvidamos desse amor de Deus. Acaba agora, não misture o amor de Deus com o amor de namorado, com amor de noiva, com amor de esposa, com amor de pai, de mãe. É muito além. Ele te ama. Que você saia dessa manhã, dessa primeira pregação, com essa certeza: Deus me ama e me dá uma nova oportunidade para ser uma pessoa melhor, para ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Aí eu tinha um namoro com 18 anos de idade, sagrado. Aí eu ia para o retiro e Deus me consumia. Eu digo: agora eu vou viver a castidade. Tentava uma semana, 2, no máximo 15, 20 dias, voltava ao normal. E outro retiro novamente. Tentava. E eu sentindo o que Deus queria de mim. E eu fui vivendo nos desprezos da vida, naquele copo descartável. Hoje o amor do mundo é esse. Depois que eu terminar esse copo aqui de água, eu não quero mais. Esse é o amor do mundo. Eu quero outro copo descartável, tá? Esse é o amor do mundo. E eu ia vivendo nesse amor. Vivendo nesse amor que não me preenchia. E eu ia tendo cada vez mais certeza do que Deus queria de mim. Eu ia tendo mais certeza ainda do que Deus queria me levar para as águas profundas. E olha, eu nunca pensei em ser missionário. Nunca. Eu vivia no retiro, eu vivia quando não sabia. Eu vivia lá na casa da missão. Mas eu nunca quis ser missionário. Mas quando eu me decidi de verdade, eu entrei, eu já sabia de todas as regras. Eu já sabia o que podia, o que não podia. Eu já sabia o meu vestimento, já sabia o que eu tinha que mudar. Nem sem nenhuma formação. Porque eu via nos ensinamentos dos membros. Eu via quando eu convivia nos retiros o que podia e o que não podia. Eu sabia. E no fundo a gente sabe o que a gente pode. A gente sabe o que a gente também não pode. A gente sabe onde a gente pode fugir, o que a gente pode frequentar. Mas muitas vezes nós queremos beber da lama do pecado. Nós queremos se lambuzar na lama do pecado. E queremos, quando Deus nos dá uma folha em branco, nós queremos amassar ela de novo, pisar naquela folha em branco. Deus nos dá outra folha em branco. Aí a gente risca, a gente amassa, a gente pisa, a gente chuta, a gente faz o que quiser. Ai, Deus é tão bom, Deus é tão Pai, Deus é tão misericordioso que Ele vai dar outra folha em branco para você. Deus sempre está de braços abertos para você. Assim como Ele teve para Mateus. Será que Jesus não sabia que Ele era cobrador de impostos? Será que Ele não sabia que Ele era rejeitado? Será que Jesus não sabia de tudo aquilo? Que Ele não era nem bem-vindo pelos pais em casa, porque Ele traiu o seu povo? E assim como eu falei que eu queria ser jogador de futebol, Deus me pegou nessa escala aí. Porque todas as noites eu podia viver tudo, mas com o ensinamento que minha mãe me deu lá atrás, na minha infância, quando eu era pequeno, todas as noites eu deitava, dobrava meu joelho e ia rezar com a Virgem Maria, pedindo para realizar o meu sonho. E na medida que eu ia rezando isso todas as noites, eu ia criando uma intimidade com Nossa Senhora. Eu ia criando uma intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, Deus já ia me seduzindo, Deus já ia me pegando, eu não estava percebendo. Deus estava só me circulando, me cozinhando, e eu não tinha percebido.
E depois de passar de tantas essas coisas, eu já não sabia mais. Eu já tinha acabado o namoro. Eu já estava vivendo com uma, com outra. Tinha um bocado, dormi na casa de uma na segunda, na terça, ia para outra, ia para outra. E eu não sei como eu caí de paraquedas num retiro, numa vigília, na verdade. Quando eu cheguei numa vigília lá em São Paulo, Potengi, aí a Auristela olhou para minha cara, assim, que a Alexandra me conhece desde pequeno, e todos os missionários que iam para os eventos diziam: tu vai ser da obra de Maria. Eu dizia: Deus me livre, você é jogador de futebol. Todo missionário que ia para lá. Aí a Auristela olhou para mim e disse assim: aí, Ítalo, já criou vergonha na cara? Eu: oxente, de quê? Ela disse: criar vergonha na cara, tomar uma decisão, mudar de vida e entrar na obra de Maria. Nessa noite de hoje, antes de a vigília começar, numa lanchonete, foi mesmo que uma facada do bem ao meu coração. Rasgou, queimou. Nessa noite de hoje, nessa noite dessa vigília, eu tive uma experiência incrível com o amor de Deus. E eu senti verdadeiramente Ele me entregando uma folha extraordinária. E eu voltei flutuando. Depois de um tempo, eu fui para um retiro. Que nesse último retiro, de manhã, Deus me sacudiu. Quando foi à noite, a mesma coisa. Ele confirmou tudo aquilo que Ele tinha falado no meu coração, através dos irmãos. E eu, nesse dia, eu me decidi. Eu me decidi tanto que eu nunca vi uma festa tão grande. É como se o povo esperava, pelo menos é como Jesus estivesse esperando, assim como Ele esperava pelo seu sim. Eu vi os irmãos, aquela festa, aquele pulo, aquele abraço, até pessoas que eu achava que não me dava bem. Mas quando eu me decidi, foi uma loucura naquela casa de missão. Era o abraço, era o pulo, era o acolhimento. Até pessoas que eu tinha machucado na minha vida, na minha caminhada, na minha história. Eu era uma peça bem boa mesmo. Quando eu me decidi, eu não quis mais ser o mesmo. Quando eu tive aquela experiência de verdade, que eu senti o que Deus queria ser para mim, eu não quis mais. Eu disse: eu já sei onde é meu ponto fraco, eu não quero mais namorar, eu quero viver a minha vocação. Se você sabe qual é o seu ponto fraco que te impede de tomar uma decisão, de ser santo, de ser de Deus, de ser um jovem virtuoso, você tem que tomar a sua decisão. Você tem que entrar no seu autoconhecimento para você verdadeiramente escrever a nova história, a nova página que o Senhor te dá, a nova folha. E eu disse: eu não quero, eu vou viver a minha vocação. E Deus foi cuidando de mim. Eu disse: eu agora só quero ser externo. Mas eu fui caminhando, e eu fui sentindo o mover de Deus me chamando mais para as águas profundas. Eu ia vendo o quanto Deus me ama. Quando Deus me chamava, eu enxergava o amor dele tão grande na minha vida. Porque quer saber o quanto Deus te ama? A maior declaração de amor é quando Ele te chama para algo. Quando Ele te chama para ser membro da igreja. Quando Ele te chama para você ser algo. Quando Ele te chama para você ser útil. Você diz: Deus me ama tanto que Ele me chama para servir. Ele me chama para lavar uma panela. Ele me chama para varrer, para convidar o jovem para publicar no story, para chamar para o vocacional. Ele me chama para algo. Ou seja, se você se sente nessa manhã de hoje chamado para algo, é porque Deus te ama de uma maneira tão incondicional que Ele quer mais de você, assim como Ele queria de mim. E se você está inquieto agora com essa pregação, é porque você sabe que você tem um chamado de Deus e você ainda cria uma resistência. Você ainda cria uma grande resistência. Você trava uma luta como eu travava entre você e Deus. Você e Deus. Você não quer prestar atenção. Você não quer ficar quieto. É porque você sabe da luta que Deus tem um grande plano para você. E você sabe que se Deus pegar, você muda de vida. Então você trava uma grande batalha. Você vem para o vocacional, você fica na beira do mar, mas você não entra no mar. Você não mergulha, como se você abrisse o guarda-chuva, Deus derrama a graça e você molha só os pés. Ou então você cobre com a capa e a chuva caindo e você coberto. Tire a sua capa e deixe Deus lhe amar. Tire a sua capa e deixe Deus escrever a nova história de amor com você, assim como Ele escreveu na minha vida. Eu estou fazendo um breve resumo na minha vida, na minha história, mas eu já vivi tantas coisas e eu não me arrependo da vida que eu tenho. Eu não me arrependo de doar a minha vida. Eu não me arrependo de ter ficado longe dos meus amigos. Eu não me arrependo de ficar longe da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos.
de ter passado tempo distante da minha namorada, da minha noiva. Eu não me arrependo das dificuldades, dos desafios da cruz que Núbia vinha falando. Eu não me arrependo da perseguição. Eu não me arrependo de nenhuma dor. Eu não me arrependo de nenhuma lágrima. Porque eu faria tudo de novo, como diz aquela canção de Flávio do Egito. Eu faria tudo de novo. Porque é aqui que eu sou feliz, fazendo a vontade de Deus. É aqui que eu sou realizado, vivendo os projetos de Deus. E você tem que tomar uma decisão. Se teu namoro não te está levando para a santidade, acabou. Se não vai conseguir ser santo com ela, acabou. Resolve logo tua história de vida. Assim como eu, quando sabia, não quero namorar. Ítalo, apareceu o propósito e dizia, eu não quero, eu vou viver a minha vocação. Pode perguntar a minha futura esposa, minha noiva, quando ela veio conversar comigo, que a gente vinha porque eu gostava dela, nos tempos de retiro, de 13, 14 anos. Disse, não, minha santa, quando eu queria você, nunca me quis, agora eu vou viver a minha vocação. Se for de Deus, a gente vai rezar, vai esperar. Se resolva primeiro, porque Deus quando chama, não é porque Ele chama que você é melhor, não, é porque Ele quer resolver a sua história de vida. Quando Deus chamou Ítalo Gabriel, Ele dizia, você não tem jeito aí fora não, você tem que vir para cá que eu quero consertar a sua vida. E até hoje Deus vai me arrochando aonde está afogado, como uma porca, e que precisa de uma ferramenta. E todos nós temos algo a trabalhar. E todos nós temos algo que impede a gente mergulhar no mar do querer de Deus. Todos nós temos algo que nos prende, nem que seja uma linha ou uma corrente. Temos sonhos, temos planos. Você já procurou saber o que Deus quer para você? Você se pergunta. Porque quando eu disse, agora eu quero viver a tua vontade, na minha adolescência, agora eu quero viver os teus sonhos, agora eu quero viver os teus planos, foi onde a minha vida mais deu certo. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero errar. Tudo que eu ia fazer, eu queria fazer a vontade de Deus. Até um emprego que aparecia para mim, quando eu era externo, eu rezava para saber se era a vontade de Deus, se não ia atrapalhar na minha vocação. Porque eu sabia que Deus me deu uma folha em branco, que essa folha custa ouro. Para alguns talvez não valha nada, mas para mim aquela folha era muito especial, porque ela deu sentido à minha vida. Quantos de nós chegamos aqui e ficamos rodando nesse espaço lindo, tão grande, com um vazio imenso no coração? É porque a nossa vida está sem sentido, e o nosso sentido está perto de nós, que é Jesus. O nosso sentido está dentro de nós, mas nós esquecemos com barulho alheio. A nossa carta está na nossa frente e nós viramos o rosto para o outro lado, e não seguimos para frente olhando para Jesus. O que é que você quer na sua vida? Assim como alguns de vocês, eu também vinha só para sair de casa, de Natal a Recife. Mas quando eu chegava aqui, eu brincava, eu dava trabalho nos momentos fora, nos momentos de ônibus, translado. Mas aqui eu abria o meu coração. Eu abria verdadeiramente o meu coração. E talvez essa oportunidade que você tenha agora, talvez você não tenha mais. O trem da graça é de graça, mas passa. Muitas vezes quando a gente sente Deus falando conosco, nós vai logo para o celular, nós vai logo para o Instagram, nós vai logo conversar com outro, porque a gente não quer escutar a voz de Deus, que a voz de Deus incomoda. Porque quando Deus nos chama, é como um vaso, Ele nos quebra para nos fazer de novo na vontade dEle, nos sonhos dEle. E eu me lembrando agora, que numa conversa que eu tive com Mauro, eu disse, Mauro, quando eu era externo, todos os jovens que eu levei para o mundo, que eu levei para aqueles cantos proibidos, eu quero trazer o dobro, o triplo. Eu quero me desgastar, recompensando aqueles meus amigos que eu ainda não consegui trazer até hoje. Aqueles que estão perdidos, porque também por minha culpa, minha tão grande culpa, de ter levado eles quando eram menor, eu mais velho, ir para os cantos, para a balada, para a festa, passar a noite, influenciar, fica com essa menina, fica com essa. E eu senti um chamado de Deus tão grande, que eu disse, todos aqueles eu vou atrás, mas eu vou trazer o triplo. E eu vejo a profecia, a vontade de Deus se cumprir na minha vida. Quando eu vejo um jovem, meu coração queima, porque eu lembro daqueles ainda que eu não consegui trazer, daqueles que eu não consegui trazer, que está na lama do pecado. Eu consegui sair, porque eu tinha um intercessor, a minha mãe, dobrando o joelho.
E aqueles meus amigos do futebol, da infância, que ainda estão lá, que eu também ajudei. Quantas vezes eu trouxe muitos, e todos aqueles que eu trazia, graças a Deus, entrava primeiro na comunidade do que eu não queria compromisso, eu trazia os meninos, tudo que mora internamente, a maioria dos meninos que era do nosso ciclo, ou que estão lá externo, vinha, ficava, entrava na comunidade e eu voltava. A minha liderança era tão grande, a vontade de Deus era tão grande na minha vida, que eu trazia os jovens já entravam, se convertiam e eu voltava a viver tudo de novo. E os meninos vinham internamente, os meninos ficavam alguns externos. E depois eu fui entendendo a importância do chamado de Deus na minha vida. Você também tem que entender a importância do chamado de Deus. A importância que Mateus também teve no Evangelho. Jesus é estratégico, Jesus é muito inteligente. Ele pegou Mateus naquilo que ele sabia mais fazer para escrever. Ou pode olhar o Evangelho dele, bem organizado. E depois Jesus foi falando a vontade. E qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Alguém sabe qual é a vontade de Deus? Alguém sabe qual é a vontade de Deus? Ser santo. O nosso primeiro chamado é a santidade. Se você não conseguir viver o chamado da santidade, você não vai corresponder ao segundo, ao for o carisma, ao sacerdócio, ao matrimônio. Que adianta se você não conseguir responder o primeiro chamado da santidade? Depois da vida, Deus deu a vida, Ele te chama a vida, mas Ele depois te chama a santidade. Se você não viver essa vocação de lutar contra a santidade, de tentar ser santo, como é que você vai ter o sentido da outra vocação? Então nós primeiro temos que tentar ser santo, desejar viver essa santidade. Homens e mulheres, jovens virtuosos, que mudem de mente, de pensamento, uma metanoia, mudança de vida, que diga não ao pecado, para abraçar o que Deus tem mais. Quando eu entendi isso, a cachoeira da vontade de Deus começou a transbordar mais ainda, porque na verdade ela já transbordava a minha porta que estava fechada. Então verdadeiramente eu convido você a fechar os seus olhos agora e pense na sua folha. Pense na folha que você já escreveu, nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua vida. Pense agora em tudo aquilo que é sua vontade na primeira folha. Vá pensando agora tudo aquilo que é seus sonhos, verdadeiramente, tudo aquilo que você quer viver. E lá no final você colocava assim: vontade de Deus. Agora vire a página, como nosso fundador falou na formação de janeiro. Vire a página nesse novo caderno do amor de Deus. E deixe Deus escrever a sua história de amor. Uma nova história de amor. Deixe Deus escrever agora, na sua vida, na sua juventude, no seu chamado. E deixe Deus lhe conduzir, para até que você tenha um desejo de viver a vontade de Deus, de você viver os projetos, de você recordar o chamado que Deus fez para você lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, ou até aqui que você já teve aqui nos vocacionais. Recorde agora aquele chamado, da certeza: Deus me ama tanto que Ele continua com esse amor extraordinário, com esse amor que insiste em me amar, com esse amor inesgotável. O chamado é irrevogável e Deus bate na porta do seu coração agora, querendo te dar uma nova folha em branco. Vamos escutar essa canção. Eu quero que nesse momento, sentado, antes da gente começar, você só escute a letra dessa canção. Feche os seus olhos, se você não conseguir se concentrar, abaixe sua cabeça, mas eu peço que você respeite o seu colega do seu lado, porque o momento é da graça. Se você não vai beber da graça, não atrapalhe aquele que vai beber da graça. O vocacional é para você beber da graça maior ainda, só se você quiser. Você que quer de verdade descobrir o que Deus quer para você, eu convido você agora a se concentrar e escutar essa canção. Quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Escuta essa canção. Estou apaixonado
desesperado de amor. Ora baracandara barachandarabá. Eu estou disposto a morrer por ti. Eu estou disposto. E construirei no cume do monte um altar. Quando eu escutava essa canção, meu coração queimava. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício somos nós. E o sacrifício sou eu, a minha decisão. E o sacrifício sou eu. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão. Abro mão dos meus planos. Eu abro mão. Abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres, Abro mão dos prazeres. das minhas vontades. Das minhas vontades. Eu abro mão da minha vida, Abro Jesus. mão das riquezas Por ti. por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. E o que fazer, Jesus, agora? Para onde eu vou? O que é que tem para mim? O que fazer? Pra onde? Pra onde? Se só tu tens. Se só tu Palavras. tens as palavras de vida eterna. O que fazer, Deus? O que fazer? Para onde eu irei, Deus? Para onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Do início. Vamos ficando de pé como exército de batalha. Você que deseja viver as vontades de Deus, abra os seus braços o mais alto que você puder. Os intercessores intercedam. Levante as mãos, todo mundo. E vamos abrir os nossos corações. Não há na terra. E você que sabe cantar, vai dessa oração a sua canção. Canta. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Feche os seus olhos e reza. Desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida. Abro mão dos prazeres, Jesus, por tu, pelo teu chamado. Abro mão dos prazeres. Das minhas vontades, Deus. Das minhas vontades. Abro mão, Jesus. Abro mão das riquezas. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Levantemos um clamor do Espírito Santo de libertação para conseguir responder o chamado de Deus. Vai dando liberdade a Jesus. Para que Ele possa na sua porta, na sua barraca de imposto, assim como Ele passou na minha vida, na vida de Mateus. Para que você saia daqui impactado com esse amor. Para que você saia daqui cheio de viver a vontade de Deus. Ora no Espírito Santo, juventude. Dá liberdade a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Deixe agora os seus projetos de lado. Vai deixando de lado os seus projetos, as suas vontades. Vai entregando a sua vida a Jesus. Vai dizendo: Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida, a minha juventude. Eu entrego agora a minha sexualidade. Eu te entrego agora, Senhor, meu desejo de ser mais de Deus. No
no fundo, a minha alma quer ser santa, Deus. A minha alma quer viver os teus sonhos, Pai. A minha alma quer viver os teus projetos. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver os teus projetos de ida, Senhor Jesus. Eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero mais errar. Eu estou cansado de bater na parede. Eu estou cansado de quebrar a cara nesse mundo. Eu quero viver os teus projetos, Senhor Jesus. Nessa manhã de hoje eu abro meu coração, Senhor. Eu abro as minhas vestes e vem, Senhor Jesus, me dar em direção, indica o caminho a seguir. Por onde começar, Deus? Começar pela santidade, jovem. Pela confissão, pelo desejo de ser santo, de ser um jovem diferente. Mesmo que bata contra a maré, mesmo que bata contra as correntezas, mesmo que esteja difícil, mas lute para ser um jovem diferente. Um jovem que deseja santidade, um jovem que deseja ser santo, um jovem que deseja ser um jovem diferente para viver os projetos de Deus, para corresponder ao chamado. Deseje mudar a sua casa através do seu testemunho. Comece de dentro de casa, de dentro para fora, depois dos seus colegas, dos seus amigos. Agora canta desejando viver a vontade de Deus. Canta sem pensar no amanhã, só agora. Canta, canta, canta. Se declara: estou apaixonado. Diga isso. Levante os seus braços mais alto que puder agora. Diga: Senhor, eu me rendo a ti, Deus. Eu quero viver a tua vontade, Deus. Isso, o mais alto que você puder, já. Estou disposto, diga. Estou disposto a morrer. Declara: estou disposto a morrer pela minha vontade. Se é que tu queres, eu quero, Deus. Se é isso que tu queres, eu quero, Deus. De um altar. O sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Eu abro mão. Abro mão da minha vida. Eu abro mão dos prazeres. Abro mão dos prazeres. Das minhas vontades. E das minhas vontades. Eu abro mão. Abro mão das riquezas por ti. Porque eu estou apaixonado. Estou apaixonado. Agora pergunte para ele: o que fazer, Jesus? Para onde ir? Pergunte como Pedro. Pergunte agora. Pra onde ir? Se só tu Reconheça, só tu tem, Deus. palavras de vida. Reconheça, jovem, só tu tem. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Sou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Desesperado de amor. Abençoado. Estou apaixonado. Isso. E o que fazer, Deus? Bem suave. Para onde ir? Isso. Pra onde ir? Se só tu tens as palavras Para de isso. vida eterna. Abençoa isso, Jesus, para encerrar. Que Eu te entrego agora, Jesus, no teu sangue, na tua Eucaristia, todas essas vocações, todos os corações, todos aqueles que estão sendo tocados agora, que estão sendo acompanhados em casa. Eu te entrego agora a vida, Jesus, a decisão de responder um chamado, a decisão
de ser feliz abraçando a cruz na dificuldade. Palavras de vida eterna. Candara, candara, hari, abarei. Só diz a você para não perder tempo. É um tempo de decisão, é um tempo de decisão. Nesse mês vocacional, mês de agosto, que é voltado para as vocações, você vem para esse encontro para dizer: eu quero me decidir por Senhor, mas está sendo difícil as lutas dentro de casa. Está sendo difícil as lutas contra mim mesmo, de viver as coisas do mundo, mas viver as coisas de Deus. Mas o Senhor confirma no teu coração: é um tempo de decisão. Não é tempo mais de olhar para trás. Assim como Mateus, que deixou tudo por ele, deixa tudo por ele, deixa tudo, nada vai te faltar, nada vai lhe faltar. Você terá 100 vezes mais. Seja servindo aqui, seja servindo até mesmo no teu lugar de origem, a tua missão de origem. O Senhor diz a você: é uma decisão que já não pode ser mais adiada. Você tem adiado demais essa decisão. É um tempo onde você confirma que tu és meu, diz o Senhor: tu és meu. Deus está gravado na palma da minha mão. Vem e segue-me, diz o Senhor. Vem e segue-me. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não se preocupe que ainda não acabou. Deus ainda tem grandes coisas para lhe responder durante esse dia, esse final de semana. Esse foi só o começo. Você abrir a porta do seu coração. Estou apaixonado. Obrigado, Senhor, pela tua manifestação. Obrigado, Senhor, pela tua unção, pelo poder, pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua bondade. Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, pelo dom da vida de cada jovem que está aqui, de cada missionário, de cada membro, todos aqueles que estão se doando. Obrigado, Jesus.